Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos a este webinário sobre a atualização do Sistema Scholar One. Meu nome é Alex Mendonça, eu sou coordenador da unidade de submissão online do Cielo Brasil. A gente, como de praxe, então, pede que os comentários sejam incluídos na caixa de bate-papo, ou as perguntas. A gente já está separando, nós vamos separar as perguntas e respondê-las ao final. A Carolina já compartilhou comigo o documento, como de praxe, documento que vai receber as perguntas. E esse webinar está sendo gravado, então vocês poderão assistir posteriormente também como de praxe. Bom, sem mais delongas, então, a gente vai ver hoje, então, o lançamento da versão 4.27.3, que foi uma atualização pequena, né? Ao invés de ser 4.28, é uma atualização menor aqui, por isso tem esse ponto 3. E, inclusive, já adiantando, eu prevejo que vai ser super rápido esse webinário, porque teve poucas atualizações. E a maioria das atualizações que foram feitas não se aplica para os periódicos Cielo, tá? Então, vou entrar em detalhes já. O documento, então, foi encaminhado para vocês com antecedência, né? Esse documento aqui, que tem as notas de atualização da versão. Eu vou usar o documento em português, apesar de ter alguns problemas de tradução, como dá para ver aqui, por exemplo, notas de lá, versão, né? Isso é só um dos pequenos problemas que ocorrem. Mas, no geral, está satisfatório, então eu vou seguir com esse documento. Essas foram as atualizações, então 9 atualizações aqui, e depois a 10ª são defeitos e correções menores, mas também relevantes. E vocês vão ver que a maior parte delas não se aplica para vocês, mas de qualquer forma, para fim de registro, eu vou falar de qualquer maneira sobre elas. Então, a primeira delas, a primeira sim, se aplica a todos nós, inclusive vocês, claro, que é atualizações do processo de autentificação de dispositivos em 2 etapas. Isso aqui foi introduzido na última versão, na última atualização, e teve alguma repercussão, assim, deu alguns problemas, algumas pessoas tiveram problemas com o navegador, tiveram que informar o mesmo código várias vezes, teve problema e foi bloqueada a conta, teve que esperar um tempo, teve várias, enfim, efeitos colaterais aí indesejáveis, embora no geral, funcionou muito bem, mas teve aí algum transtorno que causou para alguns usuários. Então, nessa atualização, eles aprimoraram isso, eles corrigiram alguns problemas, melhoraram a experiência como um todo, e conforme diz aqui, eles continuaram refinando os fluxos de trabalho com base no feedback de vocês. Então, muitos de vocês abriram chamados, reportaram problemas, e aí o Scholar One, então, fez alguns ajustes e melhorou essa função. Tanto é que acredito que vocês já não estão tendo tantas experiências negativas com isso, porque essa atualização já foi feita, inclusive, eu esqueci de comentar isso, mas essa versão já está disponível desde o dia 11, foi feita a atualização, então, dia 11, e tudo isso que eu estou falando agora, a partir de agora, já está aplicado desde o dia 11. Então, isso é disponível para o padrão, tá? Então, todo mundo já está sentindo esses efeitos, não é preciso pedir para atualizar nada ou ativar nada. E lembrando que isso aplica-se para todo mundo, né? Então, todos os usuários que usam o sistema superior, ou seja, por padrão, para funções superiores a autores e revisor.
Então, vocês que são admins, vocês que são editores, todo mundo vai ser afetado por essa mudança. Caso vocês queiram que, além de editor, além de admin, isso também se aplique para autor e avaliador, precisa entrar em contato com a gente. Mas não é tão recomendado, porque esses usuários, eles têm um poder administrativo bem inferior. É muito difícil um autor ou um parecerista causar algum transtorno para vocês de acessar uma informação que não deveria, fazer agir de má fé no sistema de vocês. Então, esse processo de atualização em 2 fatores, em 2 etapas, ela serve para proteger o conteúdo do periódico de vocês, a revista de vocês. E então, por isso que ela é mais voltada para usuários que têm um poder de acesso grande, né, que são os admins, editores. O autor e o parecerista, eles não vão ter acesso a nada além do que é deles ali, né, de acesso restrito a eles. Então, não faz muito sentido vocês habilitarem isso para autor e parecerista, mas quem quiser pode fazer isso. E vou reiterar aqui que isso não tem como ser desativado, essa autenticação de 2 etapas. Alguns de vocês entraram em contato dizendo que estava causando muito transtorno, pedindo para desativar. Não é possível desativar isso, é uma alteração que vem do Scholar One para todos os usuários, independente de ser Cielo ou não, e é uma decisão que não vai ser modificada, assim, é uma decisão deles, e isso por segurança. Agora, desde o dia 11 de outubro para cá, espera-se que essa experiência tenha ficado mais tranquila, tá? O que mudou, então? Dentre as melhorias, se um usuário deixar o seu código de verificação expirar sem fazer o login, ao retornar ao site, quer dizer, a pessoa pegou o código, só que ela demorou por algum motivo, e o código tem um tempo, ele expira depois de um tempo. E aí ela tentou entrar com aquele mesmo código depois de, sei lá, algumas horas. Será apresentado uma janela modal, né, de dispositivo que não foi reconhecido. E um novo código de verificação vai ser enviado de novo. Quer dizer, assim que o sistema detectar que aquele código não funciona mais, ele já vai mandar um novo para você de novo, automaticamente. Antes disso, os usuários simplesmente recebiam uma mensagem de erro falando que o código não era correto, era inválido. E aí a pessoa se frustrava porque, enfim, recebeu o código, gerando frustração, e a pessoa não entendia, tal. Então, agora, o código, ele tem sim uma expiração, um tempo de expiração, mas que se você tentar cadastrar ele, o sistema vai mandar um novo código para você na mesma hora, para que você tente usar esse novo código. Outra mudança caso você tente incluir um código errado, muitas vezes, a conta é bloqueada. Acho que alguns de vocês passaram por isso, principalmente porque, inicialmente, o e-mail em português e espanhol estava mal formatado e ele estava vindo o código junto com umas informações, assim, de quebra de linha, uns códigos de formatação que não eram do código que é só numérico, tá? O código que eles pedem é sempre um código numérico, não é um código alfanumérico, então não tem texto nesse código. E, inicialmente, os e-mails estavam vindo com umas letras depois do código numérico, e aí a pessoa estava copiando toda aquele conjunto de texto, de número e texto, e aí estava tentando, e tinha a conta bloqueada, porque não era a conta correta. Daí gerava mais frustração, porque a pessoa ficava em desespero, pensando que a conta havia sido bloqueada, que não sabia o que vai fazer, o que faria, etc. Agora, não somente a questão do e-mail em português e espanhol foi corrigido, diminuindo muito essa questão de dar problema, porque o código agora está mais isolado, é só o numérico. Além disso, agora a mensagem vai dizer aqui que o bloqueio é de 30 minutos, né? Que essa informação não existia antes.
Então, aparecia assim, né? Entre em contato com o suporte. E, inclusive, eu acho que eles até não atualizaram aqui, mas agora aparece que tem um tempo, bloqueamos sua conta por 30 minutos. Isso já dá uma tranquilidade para a pessoa, ela vai fazer outra coisa, depois de meia hora ela volta e tenta de novo. Então, também foi uma melhoria que diminui aí a frustração de vocês. E talvez a mais importante é que a funcionalidade de lembrar esse dispositivo, ela foi, digamos que, aprimorada para funcionar em dispositivos em mais cenários. Quer dizer, muitos de vocês enviaram e-mails falando mesmo eu clicando no lembrar esse dispositivo, ainda assim ele pergunta de novo, ele pede o código de novo. E isso de fato estava acontecendo. E aí o Scholar One, então, ele deu abriu um pouco esse guarda-chuva de cenários, de dispositivos, de navegadores. Enfim, ele tornou mais inclusivo isso, e agora é mais fácil de ser lembrado e mais difícil de não ser lembrado. Então, espera-se que com isso vocês tenham que informar cada vez menos lembrar esse dispositivo. Lembrando que isso vale por 6 meses, tá? Depois de 6 meses, todo mundo é obrigado a informar novamente o código, ok? Mas é que antes estava sendo com muita frequência essa questão de, mesmo clicando aqui no lembrar esse dispositivo, ainda assim o sistema pedia o código, e segundo essa atualização, isso foi minimizado. Bom, a partir do 2, a gente já começa a falar das questões que não se aplica a vocês, ao Cielo, mas eu vou comentar mesmo assim para fim de registro. Então, a segunda alteração foi a capacidade de integração de submissão, que foi atualizada. Essa integração de submissão o que a gente está falando aqui é a possibilidade do Scholar One se integrar com outros sistemas de submissão, de pré-prints, dentre outros. O Scholar One do Cielo ainda não está integrado com nenhum outro sistema, nem de pré-print e nem o nosso servidor de pré-print. Existe uma integração em teste agora com o bioRxiv, que a gente tem um periódico da coleção, que é o Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que está fazendo esse teste piloto com essa integração, mas ainda não é uma realidade de todos os periódicos, até porque tem um custo para fazer isso. Caso um outro periódico tenha interesse em fazer essa integração, tá, com o bioRxiv, que é um servidor de pré-prints da área das biológicas, né, entre em contato com a gente e a gente pode intermediar isso. Mas essa integração, então, que ainda não está totalmente difundida, ela foi ampliada com esses parceiros, e aí basicamente uma questão tecnológica, quer dizer, o fluxo de dados vai ser mais rápido, a questão do tráfego, então tem a ver com isso, essa atualização. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma questão de tráfego e de melhoria por trás das câmeras. Terceira atualização, aqui a gente vai começar a falar da API, que tem várias atualizações sobre a API do Scholar One, que nenhum periódico Cielo está usando essa API. Também tem um custo para usar essa API, e precisa ter uma pessoa no periódico técnica para fazer essa integração, esse uso dessa API. Precisa o periódico descrever em detalhes o que ele pretende fazer com essa API, com os dados, de que forma que ele vai usar os dados, de que maneira que ele vai integrar com o sistema dele. É uma questão bem técnica, bem complexa e que não é gratuita, né? Então, eu vou comentar aqui bem por cima. Essa primeira atualização da API é que links de arquivos de submissão. Foi adicionada a capacidade de acessar arquivos de submissão carregados pelo autor na API Get Submission Info Full aqui. Então, vejam que é bem técnico, tem aqui as particularidades. Outra mudança também da API foi
melhorias, adições nesse Get Submission Full, que é outra ação aqui de API. E aqui eles detalham o que foi feito. A exportação de relatório de serviço, notificação de API, também é uma questão de API que não se aplica a vocês. Get IDs by date time é outra função que foi adicionada, que fornece IDs de manuscritos por data e hora, também relacionado à API. Aqui tem os detalhes técnicos. E aí esse sétimo, embora não fale de API, ele fala de uma questão que não está disponível para vocês, só para nós, Cielo, que somos considerados publicadores, né, os publishers, que ele traz agora um relatório de usuários com permissões altas. O que são essas permissões altas? São aqueles usuários que são admins, editores, que têm um nível de permissão alto. E agora a gente, do Cielo aqui, a gente consegue ter um relatório que mostra, periódico por periódico, que usuários têm acesso a essas contas de permissão mais alta. Ou seja, eu consigo enxergar agora que a revista X possui 3, 4, 5 usuários admins e eu consigo ver quem são esses usuários. Isso, então, está disponível somente para nós, Cielo. É uma pena, eu acho que isso deveria estar disponível também para os periódicos, mas nesse momento não está disponível ainda. E embora ele diga aqui no texto editores, né, permite que os editores visualizem um relatório, isso foi um erro de tradução, tá? Porque aqui a palavra em inglês é publisher e eles traduziram como editores. Então, não confundir isso, que eles não querem dizer que são os editores que têm acesso, e sim os publishers, que somos nós, Cielo, no caso, né, dentro desse contexto do ScholarOne. Então, aqui tem um resumo do que vem nesse relatório, né? Então, endereço de e-mail, a data da última modificação da conta, criação da conta, a data do último login, o periódico, os contatos, enfim, de administrador, editor-chefe. Vamos ver se no futuro eles disponibilizam isso também para vocês, porque eu acho interessante, no sentido que, para vocês irem consultando de tempo em tempo quantos usuários tem o admin, quantos como editor, embora vocês possam fazer buscas avançadas e descobrir isso também facilmente, tá? Para nós é um pouco mais difícil mesmo. A gente tem um relatório que agregue todos os nossos periódicos, é muito mais simples. Bom, a oitava melhoria aqui, mudança, ela se aplica a vocês, então, sim, tem a ver com vocês, que é que a taxonomia do credit foi adicionada ao Cognos. Então, até então, se você fizesse um relatório Cognos, você não conseguiria puxar as contribuições dos autores que usam a taxonomia credit. E agora isso é possível. Então, se você criar um relatório, você consegue puxar quais foram as contribuições dos autores para uma determinada submissão. Isso está disponível já para o padrão, para todos vocês. E aqui tem um exemplo visual, né, de como que isso aparece. Então, aparece ali uma pastinha Credit Taxonomy, com dois campos, dois atributos, Contributors Role e Degree of Contribution, que é o papel e o nível, né, de contribuição. Então, é só adicionar os campos e aí ele vai trazer. Isso é uma coisa muito boa, muito bem-vinda para quem estava esperando isso, agora já é possível. A nona alteração, que não sei o quanto vai impactar vocês, mas é a informação de que o Internet Explorer vai ser, não sei se aposentadoria é o termo certo, mas ele vai ser descontinuado o suporte para ele em dezembro de 2021. Então, esse suporte vai ser encerrado. Os usuários, então, devem mudar para os navegadores compatíveis, que é o Chrome, o Firefox, o Edge e o Safari. A própria Microsoft já vai encerrar esse suporte em 2022. Então, o ScholarOne está só adiantando
que não vai ser dado mais esse suporte. Ah, quer dizer que eu não vou conseguir mais acessar? Não, você pode acessar ainda usando o Internet Explorer, mas se tiver algum problema de navegação, o Scholar One não vai tentar resolver esse problema, ele vai pedir para você usar um dos outros navegadores no qual tem suporte, tá? Então, quem utiliza ainda o Internet Explorer, considere migrar para esses outros 4 aqui, um desses outros 4 navegadores. Chrome, Firefox, Edge ou Safari. E aí, por fim, a gente tem essas correções menores, que são defeitos pequenos e otimizações de funcionalidade. Primeira delas, que foi atualizada a província ISO aqui de países, né? Então, os Estados Unidos aparecem definido como país padrão, mesmo quando nenhum país padrão está configurado, ou quando o país padrão está configurado. Meio confuso isso aqui, a forma como está traduzido, mas aqui explica um pouco melhor, que é que na hora que você vai cadastrar um usuário, se você não definiu nenhum país, eu acho que ele estava definido como Estados Unidos, esse país, né? E agora eles vão corrigir isso, foi corrigido, que se não for definido nenhum país, não vai estar os Estados Unidos como país padrão, que é o correto. Eu não sei dizer se ele estava gravando de fato essa informação, que ele diz aqui, embora nenhum país tenha sido salvo no banco de dados. Eu acho que não, porque senão teria uma grande quantidade de pessoas dos Estados Unidos nos seus relatórios, por exemplo. Eu acho que só estava lá mostrando na interface mesmo, mas de fato não estava sendo gravado essa informação. E pelo que eu entendi, agora nem na interface vai estar sendo exibido para não confundir, não vai aparecer lá Estados Unidos como padrão mais, tá? Não sei se vocês tinham esse problema, se alguém tinha percebido, mas eles colocaram aqui como foi corrigido. Outro problema que é a ID do ORCID. Criando uma ID do ORCID ao criar uma conta. Foi resolvido um problema que fazia com que a criação de uma ID do ORCID durante a criação de uma conta causasse uma falha crítica. Eu não sei dizer exatamente que problema é esse, não sei se vocês viveram algo assim. Sei que tem algumas pessoas que estão tendo problemas informando que o ORCID já existe, né? O autor vai tentar se cadastrar e aí ele informa que o ORCID já existe. Não tem a ver com isso, tá? Isso é um outro problema. Provavelmente esse outro problema está relacionado com uma situação em que todos os papéis de um usuário são expirados, inclusive o de autor, e isso faz com que o usuário fique invisível no sistema, ele fique irrecuperável, embora ele ainda exista no sistema. E aí, quando alguém tenta fazer um novo cadastro, existe esse conflito, formando que já existe um ORCID ID. Então, lembrem-se de nunca jamais expirar também o papel de autor, mesmo que essa pessoa não vá contribuir para a sua revista, deixe o papel de autor lá, porque se você remover também o papel de autor, você não vai conseguir mais localizar este usuário por meio de busca. Só o Scholar One consegue fazer isso, nem a gente consegue, nem vocês. Então, deixe sempre o papel de autor, não expire esse papel, tá? Então, mas quem passou por esse problema aqui de falha crítica foi corrigido. Daí, os outros dois estão relacionados com o Rights Link, que vocês também não utilizam, que é um módulo de pagamento, é um módulo de APC do Scholar One, e a gente não tem previsão de disponibilizar isso para vocês, porque a gente nunca conseguiu, tá? A gente nunca conseguiu, nunca chegamos em um acordo, nem com o Scholar One, nem com o Rights Links. Tem questões bancárias de moeda, tem questões de custo, é muito complexo e a gente nunca chegou num acordo com eles, as conversas não vão para frente, e então não é possível ainda nenhum periódico Cielo usar esse módulo. Então, esses dois defeitos foram corrigidos, mas nenhum periódico nosso está usando, então não vou entrar em detalhes aqui. Bom, então isso conclui o que foi feito nessa atualização, foi uma atualização relativamente pequena,
A mais impactante talvez tenha sido essa dos dispositivos em 2 etapas, que melhorou essa experiência. A gente sentiu isso porque diminuiu bastante o número de e-mails e pessoas reclamando sobre isso. E esse do Credit agora está disponível no Cognos. Também foi uma mudança interessante. Ok, então agora que eu já falei aqui sobre o que foi mudado, vou acessar o documento para ver se tem alguma pergunta lá. Não temos pergunta, então, temos sim. Acabou de chegar uma aqui, do professor Rubens. Eu não conheço essa ferramenta, o Cognos. Poderiam enviar mais informações? Tá. Aqui a Carol está falando que conversou. O termo, né? Tá. O termo, eu esqueci de avisar. O nome do módulo de relatório chama-se Cognos. Então, é um nome só, mas é a parte de estatísticas do sistema, tá? Tem aqui várias pessoas no chat, mas eu acho que não são mais comentários, não são perguntas, né, Carol? Ok. Bom, eu já esperava isso, porque foi uma atualização muito, como dizer, mínima, assim, no sentido de não teve muitas coisas que impactaram vocês, né? Então, já esperava que não fosse haver tanta repercussão. Tem uma pergunta agora que chegou da Vitória aqui, isso, que a Carolina colocou agora aqui no documento. Verifiquei que o número de relatórios de sensibilidade aumentou muito. Tem relação com a atualização? Desconheço, Vitória. Você quer dizer que agora tem um número maior de incidência, assim, de casos com que a ferramenta está detectando como diz, atividade suspeita, né? Atividade incomum. Não sei nada a respeito. Ela respondeu aqui, sim, de um dia para o outro apareceram 55 artigos para limpar. Talvez, você reparou, se foi entre o dia 10 e 11, essa mudança, pode ser sim que tenha sido um efeito colateral de alguma atualização que eles fizeram, embora isso não está documentado no documento, não aparece ali no documento que eu mostrei. Então, se foi algo que eles não informaram, tá? Pode ser que eles tenham feito algum ajuste, sim, nessa sensibilidade. Não sei se mais alguém percebeu isso, tá? Teve alguém que levantou a mão, Cristina, se você puder colocar no chat a sua pergunta ou no Q&A, né? Não sei ou então, não sei se ela levantou a mão por acidente. A Cristina continua com a mão levantada. Se você puder escrever no chat a sua pergunta, o comentário. Não? Talvez tenha sido um engano, então. Bom, então aqui a gente está chegando em 10h30 da manhã, podemos encerrar. Mais ou menos uma meia hora mesmo que eu estipulei para isso. Caso vocês tenham alguma outra dúvida que queiram enviar para nós, que não deu tempo de falar aqui, mande por e-mail. E, no mais, eu quero agradecer a participação de vocês. Espera aí, chegou alguma coisa? Ok. Quero agradecer a participação de vocês. É muito importante que vocês continuem participando desses webinários para acompanhar as mudanças do sistema. E até a próxima, então, até a próxima atualização. E tenham um bom dia a todos. Até mais.